Meus amigos, minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, é uma semana muito importante para a gente, começa um mês muito importante para a gente, mais do que para a gente, para o rádio brasileiro. Como eu sempre digo, do complexo Bandeirantes, este aqui é o veículo mais importante. É a pedra fundamental do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É o alicerce do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aqui a Rádio Bandeirantes. O Reginaldo, que está chegando aqui e que é um querido amigo e um grande comentarista, tem razão quando ele fala que se emocionava ao ouvir o prefixo da Rádio Bandeirantes na voz do Marçal, mas quantas vozes passaram por aqui? São tantas vozes que empunharam esse microfone que a gente se sente arrepiado em fazer o mesmo. E óbvio que a gente não se sente capaz desses nomes fantásticos na época de ouro do rádio, que está voltando, transmitir através dessas ondas fantásticas notícias, emoção, carinho, amor, dramas, alegrias. Tudo isso aqui na Rádio Bandeirantes. Quantas vezes a gente no interior de São Paulo ficava sabendo o que está acontecendo no mundo pela Rádio Bandeirantes e pelas figuras incríveis que por aqui desfilavam todo o dia a sua capacidade, a sua competência. Mas gente é gente, passa, não é? O mais genial que seja, as pessoas passam, a vida acaba, continua de uma outra forma para quem tem a crença como eu de uma vida eterna. Mas por mais genial que você seja, todos nós, principalmente hoje em dia, temos prazo de validade. As pessoas passaram. Os gênios que por aqui passaram deixaram a sua história. Que é a nossa razão de viver. Você nasce para acrescentar alguma coisinha na história da sua família, na história de uma pessoa, quem quer que seja, na história de milhões, de milhares e daí por diante. A gente nasce para isso, porque a gente nasce sabendo que um dia, nesse plano, a nossa vida termina. E passaram por aqui gênios, mas a Rádio Bandeirantes continua. E do alto dos seus 84 anos, o respeito despertado por esse prefixo é uma coisa incrível. Quantas pessoas de nome, de capacidade, de competência eu já entrevistei aqui, que pareciam meninos quando falavam com a gente, dizendo exatamente o seguinte: eu jamais imaginei que fosse falar na Rádio Bandeirantes. Me lembro de um que eu era implicado com esse quinto sinal, né? Que eu acho que atrapalha o entrevistado que não está acostumado e tal. Quando toca esse quinto sinal no ouvido do cara, o cara pensa que está tendo um contato com um ET e tal, mas isso é uma marca da Rádio Bandeirantes. O quinto sinal vai estar aqui quando só tiver um ser humano no mundo falando aqui, ou ninguém mais, só a Rádio Bandeirantes. Porque ele é muito mais importante do que eu e qualquer outra pessoa. Mas eu tenho uma implicância com esse negócio que não é de hoje. Eu só parei de meter o pau no quinto sinal quando o Tony Ramos falou assim: não, Datena, é importante o quinto sinal, que isso me lembra da minha infância lá no interior, né, quando eu estava lá na roça ou coisa parecida, enfim. Eu nunca vi um cara defender tanto o quinto sinal quanto o Tony Ramos, com toda a história
que ele tem na dramaturgia brasileira. Eu falei, pô, nunca mais falei do Quinto Sinal, só falei hoje. Também não vou falar mesmo mais, porque já me tiraram da rádio umas 2, 3 vezes e o Quinto Sinal ficou. Então o Quinto Sinal deve ser muito mais importante do que eu. E mais barato também. Porque é só tocar o Quinto Sinal e pronto, acabou. Mas as pessoas se derretem ao falar na Rádio Bandeirantes porque acompanham literalmente a Rádio Bandeirantes. Um dia eu fui fazer a minha estreia aqui e no Primeira Hora eu fiz um comentário de 3, 4 minutos. Eu até pedi, falei assim, olha, eu não queria fazer o editorial desse jornal, porque é o jornal que o nosso Johnny assina o jornal. De tão importante que é a mesma coisa que o presidente bater pênalti. Então o Johnny assina o jornal. Eu falei, olha, eu falar 3 minutos aqui todo dia desse jornal aí não vai dar certo, porque eu vou arrumar encrenca aqui. Eu não quero arrumar encrenca mais do que eu já tenho. Não, vamos lá fazer o Primeira Hora. Fui lá eu. Aí eu meti o pau no ex-presidente Temer, nem lembro qual era o assunto, que aliás vai falar comigo daqui a pouco, é uma figura que eu aprendi a gostar, né? Depois que eu tive contato direto, é uma figura muito amável, muito carinhosa, um cara muito legal. Eu assim achei, cheio de uma humildade impressionante. Mas naquela época eu não conhecia direito o Temer. Eu mandei o rei no Temer, como eu faço com muita gente aqui. Bom, o que aconteceu? O Temer ligou imediatamente para o Garrafa. Geralmente os caras ligam pro dono para torrar a paciência do dono, pro dono ficar pé da vida comigo e falar comigo e tal. Poucas vezes ele faz isso e quando faz de uma forma muito carinhosa. Às vezes menos carinhosa, mas faz com dignidade. Tanto que o lugar que mais liberdade me deram para trabalhar foi aqui. Então também já não está mais aqui. Não é? Mas ele não ligou para o dono. Porque quem liga para o dono normalmente é o cara que não tem caráter e que não tem capacidade de enfrentar as pessoas. Quem fala direto com o dono assim ou é puxa-saco ou é cara que não tem coragem de te enfrentar. Mas o cara era presidente da República, pô. Ele não gostou de uma coisa que eu falei, ligou para mim. Ligou pro Garrafa. O Garrafa falou assim, o presidente tá aqui. Eu falei assim, que presidente? Do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, Flamengo? Não, o presidente da República. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ele tá pedindo uma entrevista aí, porque você desceu o cacete dele na sua estreia. Então foi lá uma estreia muito feliz, né? Bom, moral da história. No outro dia eu fiz uma entrevista com o presidente Michel Temer, que ouve a Rádio Bandeirantes desde sempre. Não só ele, mas muita gente, mas ele ouve. E essa entrevista me rendeu um dos momentos mais importantes da minha vida, porque eu estava num hotel no litoral de São Paulo, Ilha Bela, de repente tocou meu telefone, era o Jô Soares. E o Jô Soares falou assim, Datena, a sua entrevista com o Temer foi uma das melhores entrevistas que eu vi com o presidente da República na minha vida. Um cara que fez, sei lá, 20 mil, 30 mil entrevistas e foi, para mim, o maior entrevistador da televisão brasileira, o Jô Soares, eu juro que eu comecei a chorar na praia lá. Foi um dia que eu tirei 2 dias para ir para a praia. Eu não gosto de viajar muito, nunca gostei. Não é por causa de pandemia, não, nunca gostei. Mas eu fui para esse hotel com um amigo meu e com a Matilde, né, e ele com a esposa dele. E nesse dia, para não deixar de trabalhar, eu fiquei assustado, porque nós chegamos na Baixada Santista. O som da Rádio Bandeirantes é muito bom na Baixada Santista, é um negócio assim impressionante. Eu fui na praia, achei que era pegadinha. Todo mundo, Datenão, fala meu nome lá. Eu falava, 6 horas da tarde e tal. Eu vou falar seu nome. Falei, não, Datenão, é de manhã na rádio. Eu falei, pô. Aí eu me lembro que até eu entrei do hotel e entrevistei o Gilmar Mendes naquele dia. E não acreditei, porque eu fui na praia, todo mundo, o Gilmar falou isso, aquilo. Eu falei, pô, os caras estão de sacanagem, pô. Deve ser pegadinha, e não era. Então a Rádio Bandeirantes
ela merece todo o crédito do mundo, não é? Em termos de emissora de rádio. É com certeza a maior rádio do país, do meu ponto de vista. Há outras boas? Há, mas essa é melhor. Não estou querendo defender o lugar que eu estou trabalhando, não. É porque é mesmo. É só você pegar a história do rádio brasileiro que você vai ver que a Rádio Bandeirantes se confunde com a história do rádio brasileiro. Tem coincidências também da Rádio Bandeirantes. Uma vez dessas vezes que eu saio de uma televisão e vou para outra, saí, agora não saio mais. Pretendo encerrar minha carreira aqui e talvez antes até do que as pessoas imaginam. Para alegria de muita gente, inclusive. Mas, numa dessas saídas, né? Todo mundo lembra quando eu fui lá para a Record, levei um ferro desgraçado que eu perdi quase tudo que eu tinha. Mas não me arrependo. Dinheiro, você corre atrás, eu estou vivo aqui. Né? Não me arrependo mesmo. Mas eu estava naquela dúvida, será que eu fiz certo e tal? Aí liguei para a Tatiana, uma amiga minha. A família é dona do Laboratório Axê, ou foi dona do Laboratório Axê, é dona dos hotéis Unique, tem o Unique Garden, que fica em Mairiporã, que é um lugar paradisíaco, é um lugar fantástico. E lá fui eu para curtir aquela ressaca que eu estava em dúvida de ter tomado a decisão. Falei, será que eu fiz a coisa certa, cara? Aliás, eu sou campeão mundial disparado em fazer a coisa errada. Como eu sou ruim para tomar decisão, para mim, em relação aos outros eu acerto todas quase. Dificilmente eu erro. O Agostinho até brinca comigo, fala assim, ô Datena, você fala algumas coisas que eu não acredito, pô. De repente acontece muito antes do que eu podia imaginar. Depois até o Agostinho pode falar sobre isso. Mas estava lá eu naquela dúvida. Não é? Aí tinha um livro de cabeceira. Em todos os quartos havia um livro, que é do seu Vitor, que durante muito tempo foi um dos acionistas do Laboratório Axê, um dos maiores do mundo. Aqui no Brasil, talvez está entre os principais, e era dono da rede Unique de hotéis. E a história dele é uma história fantástica. Desde que ele chegou no Brasil com a família, ele trabalhou até de embrulhar peixe na feira do Pacaembu, que acho que a família dele vendia peixe ali. Pois acho que foi para o ramo de ar-condicionado e tal, e acabou sendo dono de um império impressionante. Eu fui me emocionando com a história. E ali mergulhei naquele livro como se fosse assim uma luz no fim do túnel para as dúvidas que eu havia, porque ele faz muitas citações de poetas, cantores e pensadores. Desde Sócrates, não o meu amigo Sócrates, mas Sócrates lá, o grego, até o Gonzaguinha. E eu fui mergulhando na história do seu Vitor, que era uma figura magnífica. Aliás, a família deles é uma família que ajuda todo mundo. Ele tem uma filha que não enxerga, a Lara, e fundou a Fundação Lara Amara, que é uma das fundações que mais ajudam as pessoas com deficiência visual. Estou lá eu lendo o livro e bebendo de uma fonte de um cara que teve uma vida feliz, completa, e foi um cara sensacional, que eu conhecia de vista, mas ali parecia que ele estava conversando comigo. Pô, não é que numa página, uma das páginas do livro, tem lá o momento dele como locutor de rádio. Tinha feito de tudo na vida até chegar ao império que ele formou. Locutor de rádio. E tinha estampada a carteira de trabalho dele com o registro da rádio. Eu não preciso nem dizer que o senhor Vitor
que estava conversando comigo e me dando conselhos ali para ficar em paz, ter momentos de tranquilidade, para enfrentar situações adversas na vida. O senhor Vitor foi locutor da rádio Bandeirantes. Estava lá, na página. Estampada a foto da carteira dele como locutor da rádio Bandeirantes. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Acredite você ou não, naquele momento eu fiquei plenamente em paz. Para não dizer que eu só falei de flores, os caras estão de sacanagem em aumentar mais uma vez o gás de cozinha. Vocês vão aumentando o gás desse jeito, daqui a pouco o povo cozinha vocês, hein? RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo.